Oi, eu sou a Ayla, esse é o canal Vem o Teu Reino. Que alegria ter você comigo em mais uma semana, em mais um devocional. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma pérola, uma bênção que se encontra na palavra de Deus. Uma história tão rica que eu acredito que você já ouviu falar, pelo menos alguma vez, sobre a história de Jonas. E hoje o tema do nosso devocional se chama Jonas e o seu chamado. Eu confesso para vocês, queridos, que já tem 2 semanas que o nosso querido pastor Peter aqui da Irlanda, ele tem falado sobre esse tema e, queridos, eu confesso para vocês como que eu tenho aprendido, como que eu e meu marido, como que os nossos amigos da igreja, como que a gente tem aprendido, quanto Deus tem usado o nosso pastor para falar sobre esse tema. E aí, quando eu estava aqui fazendo meu devocional hoje, eu abri exatamente em Jonas e eu queria compartilhar isso com vocês porque eu entendo que é uma confirmação do Senhor para a gente realmente passar para mais pessoas aquilo que a gente tem aprendido, né? Se você ler o texto Jonas, abra sua Bíblia, capítulo 1, eu vou ler os versículos 1, 2, 3 e 4, tá? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, ele foi para Tarsis. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas aí o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Se você olhar o final do versículo 5, diz que Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali ele havia se deitado e ele estava dormindo profundamente. Queridos, eu fico assim impactada com essa história, eu confesso para vocês, porque Jonas, ele tinha um chamado. Deus contava com ele para uma coisa, para pregar na cidade de Nínive. E Jonas se levanta. Só que aí o que acontece? Ele simplesmente vai para outro lugar, ele vai para Tarsis. E tinha exatamente um navio ali para levar ele para Tarsis. Olha para você ver. Tipo, o recurso tava ali, sabe? Ele foi pra Tarsis, de repente Deus manda uma tempestade ali sobre aquele barco e Jonas tá como? Ó, tranquilo, ele tá lá dormindo sossegado. Queridos, preste atenção, quando nós lemos, se você olhar a Bíblia, quando nós lemos a história, por exemplo, de Israel e de Judá, nós vemos uma geração após a outra desprezando o Senhor. Por isso, que se você olhar no livro de Oséias, Deus disse ao profeta Oséias assim, o Senhor fala para Oséias: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Em hebraico, o significado disso é: o meu povo tem o hábito de virar as costas e me abandonar. É interessante, queridos, nós observarmos que o povo de Deus sempre o abandonava depois de um período de prosperidade. Quando Deus derramava bênçãos sobre Israel, o povo simplesmente se afastava do Senhor. E aí, se você olhar para a história de Jonas, ele era um profeta de Deus. Ele era um homem com uma fé genuína, ele amava ao Senhor, ele temia ao Senhor. E Deus confiou a ele uma palavra profética que salvaria uma cidade inteira. Mas em vez dele ir para onde Deus havia mandado, ele se rebelou e fugiu. Jonas fugiu para a cidade chamada Tarsis. E sabe o que Tarsis era? Tarsis era uma cidade corrupta. E ela aqui representava a prosperidade, o sucesso, o poder. A história de Jonas, queridos, ela representa a vida de muitas pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a sua obra, mas essas pessoas foram seduzidas por um estilo de vida mais atraente. Nínive, aonde Deus tinha mandado Jonas ir, a gente vê que Nínive era o lugar do desafio. Era o lugar onde Jonas precisava cumprir o ID do Senhor. Ele precisava assumir o seu chamado, ele precisava assumir o ministério que Deus tinha confiado ali para ele. E Tarsis, se a gente olhar, Tarsis simbolizava a zona de conforto. Era uma cidade onde havia ótimas possibilidades de crescer, de se estabelecer.
Talvez, queridos, esse relato que eu estou fazendo entre Nínive e Tarsis, talvez isso se pareça com a sua vida. Pode ser que Deus, ele te deu dons e talentos. Pode ser que Deus te chamou para que você o servisse. Mas sabe o que você fez? Você foi lá e fez a rota contrária. E hoje, por causa da sua decisão, você está vendo o barco da sua vida afundar. Eu quero te falar uma coisa aí, que você não fique bravo comigo, mas que você entenda que isso é uma resposta do Senhor para você. Pare de fugir da responsabilidade que o Senhor confiou em suas mãos. Pare de fugir da presença de Deus. Diga sim ao seu chamado. Diga sim a Deus. Queridos, que a gente pare de ficar dando as costas para Deus. Que a gente pare de fugir da presença do Senhor. Não seja como Jonas. Porque Jonas, ele fugiu. Ele simplesmente falou, não quero sair não vou, e pronto. Queridos, não faça isso. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele derramou sobre você dons e talentos, e o Senhor conta com você. O Senhor, ele quer te usar. O Senhor, ele tem um propósito para a tua vida. E não é do jeito que você quer, de você falar, não, vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não vai. Sabe por quê? Porque o barco da sua vida vai afundar, se você ficar assim. Então, queridos, preste atenção com essa história de Jonas. Entenda o quão rico é essa história e o quanto nós podemos aplicar na nossa vida. Eu sei que, às vezes, Deus pode nos pedir coisas que é um desafio. Mas nós temos que confiar, queridos, sabendo que o Senhor, ele enxerga além. O Senhor, ele não vai te abandonar. Em momento algum, o Senhor vai te abandonar. O Senhor sempre vai estar contigo. E se o Senhor confiou algo para você, vai lá e faça. Saia dessa rota contrária. Em nome de Jesus, pare de fugir das responsabilidades que o Senhor confiou em suas mãos. E se hoje talvez você se encontra meio perdido, falando, minha vida tá meio assim, meio mal acabada, o que eu faço? Ore a Deus. Peça pro Senhor, Senhor, muda a rota da minha vida. Senhor, me ajude a entender aquilo que o Senhor quer de mim. Me ajuda, Deus, a fazer a diferença nesse mundo, nessa cidade que o Senhor me colocou. Me ajuda a fazer a diferença, Senhor, nessa faculdade que o Senhor me colocou. Me ajuda a fazer a diferença, Deus, dentro da minha escola. Me ajuda a fazer a diferença, Senhor, nesse trabalho que o Senhor me colocou. Deus, o que o Senhor quer de mim? Que cumpra na minha vida os propósitos que o Senhor tem, para que eu seja uma boca de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para dar honra, para dar glória, para dar louvor ao nome do nosso Deus, queridos. Guarde isso, Deus não é mau. Deus não quer te punir, Deus não quer te massacrar, não. Deus não foi mal com Jonas. Jonas é que virou as costas para Deus. Entenda isso, é nós que temos virado as costas para Deus. Deus é bom. Deus cuida de nós, Deus nos ama, o Senhor não nos desampara. Mas esteja na rota alinhada com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Em nome de Jesus, queridos, essa mensagem, ela ardeu no meu coração. Como eu falei, o nosso querido pastor aqui, ele tem falado sobre isso. Queridos, eu não podia guardar isso só para mim. Se essa mensagem fez sentido para você, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa deixar aí seu like, sua curtida, e que nós possamos, queridos, aprender, à luz da palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Hoje é segunda-feira. Vamos entregar nossa semana nas mãos do Senhor. Amém? Pai, obrigada. Obrigada, meu Deus, por mais uma semana. Obrigada, Senhor, por essa pessoa que está comigo nesse devocional. Obrigada, meu Pai, porque essa história de Jonas é uma história tão conhecida. E quanta coisa a gente consegue aprender, meu Pai, com Jonas. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes em que eu e esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo agora, quantas vezes nós fugimos da tua presença. Quantas vezes a gente bate o pé, Senhor, e fala que a gente não vai fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo. Oh, meu Pai, nos perdoe por isso, nos perdoe por toda rebelião. Nos perdoe, Deus, por nós sermos seduzidos pelo pecado. Nos perdoe, Senhor, por a gente ficar na nossa zona de conforto. Nos perdoe, meu Pai, mas que nós possamos voltar à rota que o Senhor traçou para nós.
Meu Deus, dê a direção para essa pessoa que está me ouvindo hoje. Talvez essa pessoa está se sentindo perdida, está vendo o seu barco afundar. Oh, meu Deus, fala com essa pessoa, Senhor. Confirma essa palavra no coração dessa pessoa, meu Pai. E que ela volte à rota do Senhor. Deus, nós declaramos que nós queremos cumprir os propósitos do Senhor nessa terra. Deus, nós queremos ser boca de Deus aqui nessa terra onde o Senhor nos plantou. Onde o Senhor nos plantou, nós queremos florescer, Pai. Oh, meu Deus, obrigada pelos dons e talentos que o Senhor tem colocado diante da nossa vida. Oh, meu Deus, nós queremos te servir, Senhor. Nós não queremos fugir das responsabilidades que o Senhor tem confiado para nós. Oh, Deus, nós dizemos sim ao nosso chamado. Nós dizemos sim, Pai, sim para o Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco nessa semana. Que o Senhor traga clareza na nossa mente, nas nossas decisões. Que o Senhor traga clareza, Pai, para essa pessoa que está precisando de uma direção. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Pai. Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos escutar a voz do Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.